Curso Sempre. Inteligência em concursos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Alves e nós vamos fazer a correção do ATA, Ministério da Fazenda, a prova que foi realizada ontem, dia 27 de abril. Uma prova chuchu beleza, questões que foram dadas no aulão, questões que nós vimos em sala de aula, ou seja, não teve nenhuma novidade. O aluno sempre saiu na frente nessa prova na parte de RL, ok? Pessoal, conceitos de raciocínio lógico, de lógica de argumentação, na primeira questão que eu estava observando aqui, na quinta questão também teve a questão de argumentação lógica, coisa que o aluno pegava e resolvia assim, supimpo. Bom, professor, mas eu não consegui resolver, eu estava nervoso e tal, não sei o quê. Beleza, então agora veja onde é que você errou, para a próxima você ficar mais bem preparado, ok? Vamos começar, as questões não tiveram, já fiz a resolução, não teve recurso algum aqui, estavam todas elas extremamente bem elaboradas num nível médio, não tinha nenhuma de nível difícil, a não ser uma com desvio padrão que ele pediu, que era da pegadinha da amostra, e que eu fiz no aulão da variância da amostra. Falei da amostra, falei quando for a amostra você diminui de 1. Mas quando chegar lá a gente conversa, tá ok? Então vamos ver aqui, questão 21, eu vou resolver a prova do gabarito 1. Ok, pessoal? Gabarito 1. Então observe lá porque elas estão trocadas, né? Tem acho que 4 gabaritos que a ESAF disponibilizou no site. Ok? Primeira questão diz o seguinte, a negação da proposição. Aqui no meu caso é a questão número 21 da prova, tá ok? 21. Aqui. Ele pede a negação da proposição. Se Paulo trabalha 8 horas por dia, então veja, ó, a negação da proposição. Se Paulo trabalha 8 horas por dia, eu vou chamar de P, ok? Então, ele é servidor público. Então, ele é servidor público. Então, veja aqui, pessoal, ó, a estrutura lógica que foi cobrada está aqui. Bom, como ele pediu a negação da proposição, você tem, na verdade, aqui que fazer o seguinte, manter o primeiro, você vai manter o primeiro, ó, você mantém pela regra a primeira proposição, troca o conectivo de ser, então, você vai trocar para E, e vai negar o segundo. Então veja só o que acontece aqui. Então, trazendo para a linguagem formal, né, a linguagem corrente, digamos assim, é que Paulo trabalha 8 horas por dia, veja que ela se mantém, e, ok? Ele não é servidor público, é o que diz na letra B de bola, ok? Então veja só, letra B é o gabarito que foi preliminar, que é preliminar, na verdade, mas ele vai sair como oficial porque não tem erro algum aqui, ok? Então, questão 21, letra B. Questão 22 também, para a pessoa não zerar na prova. Ah, logaritmo da questão em que ele fala que sabendo que o log de x representa o logaritmo de x na base 10. Ele ainda fala que te dá a base decimal e ele pede uma propriedade operatória do logaritmo na 22. Logaritmo, ele fala de 20 mais o logaritmo de 5. Pessoal, isso aqui eu cansei de falar em sala. Nas nossas aulas eu falei, se não tiver nenhum dado é porque você vai usar a definição de uma forma direta. A propriedade da soma implica necessariamente no quê? Que o logaritmo você vai da soma transformar para uma multiplicação. E aí você tem o logaritmo de 100. Olha só, o logaritmo de 100. E o logaritmo de 100 é isso que ele quer saber, quanto que vale. Então, no enunciado da questão, ele fala que a base é 10. Ó, ele ainda dá dica ainda para o cara. 10 elevado a quanto que dá 100? 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado, tá aqui, ó. 10 elevado a x é igual a 100. Portanto, 10 ao quadrado, portanto, x vai valer 2. Então tá aí, a primeira e a segunda questão é para não errar, né? Que tá ali a letra D, ok? Gabarito aqui do nosso amigão, letra D, também não tem nem por que chorar. Beleza? Ó, já se foram duas e foi o quê? 1 minuto. 1 minuto para resolver. Então veja que se você está bem preparado, questões dessa natureza, e ainda eu falei em sala,
veja as questões inteiras, veja o que você pode resolver de uma forma rápida, e daí sim você passa para aquelas questões mais difíceis, né? Aquela que exige um pouquinho mais bem elaboradas, digamos assim, para raciocínio. Joia? Número 23, a ESAF sempre gosta de álgebra, e não foi diferente nessa questão. Colocou aqui de PA, soma de termos de uma progressão aritmética. Tá ok? Vou apagar aqui essas questões e vamos resolver a 23 aí, o que ele diz. Um sistema de PA. Bom, nesse caso, essa questão realmente ela exigiu um pouquinho mais do aluno, desde que ele conseguisse perceber o seguinte. O que ele quer? É a soma, olha só pessoal, a soma dos 200 termos dessa questão. Então, o primeiro termo mais o do centésimo termo, vezes 200, divididos por 2. É esse aqui o nosso objetivo final, ok? Aí ele fala que a soma do terceiro termo, 23, aqui. A soma do terceiro termo com o sexto termo, aqui, sexto termo. Ele falou que é 29. E a soma do segundo termo com o quinto termo, vamos ter 23. Certo? Terceiro termo, sexto termo, 29. E segundo termo e quinto termo, 23. Está aí a nossa questão. Tá? Vamos ver o que acontece aqui. Pessoal, como isso aqui é um sistema de progressões, você poderia muito bem fazer o seguinte, ó, coloca tudo em função do primeiro termo. Fórmula do termo geral. Eu bati, falei. Fórmula do termo geral é uma das coisas mais importantes que tem. Ok? Mas vamos ver como é que é aqui. Olha aqui, observe, o A3 é sempre o A1 mais 2 vezes a razão. O A6, quem é o A6, pessoal? É o A1 mais 5 vezes a razão. E isso aqui vai me dar 29. Segunda equação, A2 é o A1 mais a razão, mais o A5 é o A1 mais 4 vezes a razão, ou seja, 23. Então perceba que eu deixei aqui no amarelinho, eu deixei aqui em função do primeiro termo e da razão. Duas incógnitas, duas equações, duas incógnitas, é isso aí. Como que ela vai ficar então? Qual que é o formato dela normal? Ela vai ficar com a seguinte forma. 2 vezes o A1. Então tá aqui, mais uma vez. Vamos botar aqui para cá esse troço aqui. Ó, 2 vezes o A1 mais 7 vezes a razão. Essa aqui eu acho que era uma das mais demoradas que tinha para resolver. O resto era chuchu beleza. Tá? Isso aqui dá 29. Aqui, dá 29. Tudo bem? A1 mais A1, 2 vezes o A1 de novo. Ó, 2 vezes o A1 de novo, mais 5 vezes a razão. Então aqui você vai fechar com 23. Ok? Pessoal, sisteminha, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar a equação de baixo por menos 1, certo? Para nós eliminarmos o A1, descobrirmos a razão, descobrindo o A1, nós temos a questão na mão. Então veja, 2A1 mais 7R, aqui ó, 2A1 mais 7R vai ser igual a 29. Menos 2A1, tudo multiplicado por menos 1, ó. Tá ok? Menos 2A1, menos 5R, igual a 23 negativo. Tá aqui. Tchoin, tchoin, aqui, tchoin, tchoin. Vou ficar com 2R igual a 6. Portanto, temos que a razão vale 3. Aqui. Beleza? Tendo a razão, volta em qualquer uma das equações aqui que você abriu, ó, né? Vou voltar em qualquer uma delas aqui e descobrir. Vou pegar essa daqui então, moçada. Olha só. Aqui. No azulão, atenção, atenção no azulão. 2 vezes o A1. 2 vezes o A1 mais 7 vezes a razão. 7 vezes 3. 7 vezes 3. Vai ser igual a 29. Tudo bem? Tem-se que
2 a 1, 2 a 1 vai ser igual a 29 menos 21, olha aqui, ó. 7 vezes 3 dá 21, passa para lá, 29 menos 21 vai dar quanto? 8. Então o meu A1 também está descoberto aqui. Portanto, o A1 vale quanto? 8 divididos por 2 vai me dar 4. Está aqui. Ora, Ricardo, mas o A1 eu preciso para quê? Para a fórmula do termo geral, da soma dos termos de uma progressão. O A1 você precisa para quê? Para descobrir o duzentésimo termo que você precisa para colocar aqui. Ok? Bom, então eu preciso descobrir o A200. O A200, sim, o A200, né? O A200 vai ser... O A200 é o A1 mais 199 vezes a razão. É esse cara aqui que você precisa calcular para você poder fechar a tua conta. Legal aí, pessoal? O que deu mais trabalho foi essa parte amarela aqui, ó, que o aluno tinha que trabalhar as razões aqui, né? Tá legal? Muito bem, então tá aí. Eu tenho aqui em minhas mãos o duzentésimo termo, que será 4 mais 199 vezes 3. 199 vezes 3. Então, o termo de número 200 vai ser igual a 4 mais 199 vezes 3 vai me dar 597. Portanto, isso aqui me dá 601. 601, ok? Fechando aqui então, ó, vamos fechar, então agora que você descobriu todos os valores, né? Você descobriu todos os valores, só jogar na receitinha de bolo lá. Tá legal? Beleza? Então vamos lá. Olha só. Apagando aqui o início, vamos jogar na nossa fórmula geral. Atenção, atenção que o azulão vai ser a solução. Olha aqui. Soma de 200 é igual a 4, que é o A1. O A200 que você acabou de calcular comigo, que é 601, tá aqui? Vezes 200 divididos por 2. Simplificando, você tem que a soma dos 200 primeiros termos é 605 vezes 100. Isso aqui vai me dar 100, né, pessoal? Aqui. Então, fechando aqui 60.500. Aqui. Tudo bem? Fácil de resolver, tá ela completa na íntegra aqui para você não ter problema nenhum. Então aí no caso deu a letra, deixa eu ver qual que foi a letra aqui dela. A letra A de I love you, ok? Beleza, pessoal? Então 3 questões. Essa foi a mais trabalhosa, né? Foi a que deu um pouquinho mais de trabalho para resolver. Mas eu resolvi ela na íntegra aí, então, né? Para não ter problema nenhum. Ok? Muito bem, vamos adiante. Próxima questão, questão 24. A regra do P, que nós damos em sala para o aluno fazer ela direto, botar a equação. E, cara, essa questão você leva 3 minutos para fazer chorando, né? Chorando. Numa prova, né? Considerando que você está nervoso e tal, né? Vamos colocar aí, nem 3 minutos, vamos colocar bem menos aí, 1 minuto e meio. Vai. Então, olha só, e já recebi e-mail de aluno falando que gabaritou a prova de matemática. Recebi e-mail de aluno que gabaritou a prova de matemática. Aqui, considerando aqui as nossas aulas aqui. Beleza? O lucro de uma empresa de Ana, Beto, 24. O lucro de uma empresa de Ana, Beto e Karina é dividido em partes diretamente proporcionais, olha só, aos capitais que eles empregaram. Sabendo que o lucro de um determinado mês foi de R$60 mil e que os capitais empregados por Ana, Beto e Karina foram, respectivamente, 40 mil, 50 mil e 30 mil, a parte do lucro que coube a Beto. Então vamos lá. A 24, pessoal, a equação da distribuição de Ana, de Beto e de, quem é C? Karina, né? Karina.
diretamente proporcional, olha aqui, diretamente proporcional, é 40 para, vamos botar na ordem, respectivamente, 40 mil para a Ana, diretamente proporcional a 40. 50 mil para o Beto, 50 mil para o Beto e 30 mil para a Karina. Como é diretamente proporcional, olha aqui, ó, olha aqui, ó, o PPP, o macete que a gente dá em sala de aula aí, né? Joga PPP, só está faltando um detalhe. Na equação de distribuição de valores, para A, para B e para C, nós vamos ter um valor de 60 mil reais, né? Que é a distribuição do lucro. Belezinha? Basta agora descobrirmos o P. Você somando esses três elementos aqui para descobrirmos a constante de proporcionalidade. 40 mais 50, 90. 90 mais 30 dá 120. É o que a gente vai botar lá. 120, veja, 120, porque o que você quer, na verdade, é esse P. Igual a quanto? Igual a 60. Tá aí o P, minha gente. Passa o 120 lá para baixo, né? O nosso P vai ter o valor de 60 divididos por 120. Ou seja, simplificando aqui, vai dar meio. O que ele pediu foi, calcule a parte do lucro que coube a Beto. Só a do Beto é aqui, ó, B. Então, a do Beto é 50 vezes o quê? Vezes meio. Vai ser quanto, minha gente? 25 mil reais é o que ele ganha lá, proporcionalmente. Que dá a letra D de jeans. Questão rápida de fazer, sim ou não? Bacana? Então, inclusive eu comentei isso no aulão falando, se ele vai distribuir alguma coisa, por favor, né? Veja se é diretamente proporcional, põe direto e põe o P. Se for inversa, você inverte. Não era uma questão como essa, mas ele estava falando, eu falei na questão, né, no simulado, sobre divisão proporcional. Falei sobre proporcionalidade. Bacana? Mais um aí. Não esqueça de acessar o nosso site, que é sempreonline.com.br. Veja as novidades que tem lá, os cursinhos e tal, né? Professor França de língua portuguesa, tem a professora Ana Paula, enfim, todos os professores lá colocando alguns cursos. As aulas aqui estão sendo gravadas em sala de aula, né, com o dinamismo das aulas que nós temos aqui, e você pode ter um acompanhamento muito significativo. Até fica mais animado, né, pessoal? Tá ok? Beleza? Vamos lá, 25. Esse aqui também é outra questão da 25 que não era para zerar na prova, né? Pô, cara, mas estava tão fácil assim? Tava, minha gente, tava bem fácil assim. Mas, meu Deus do céu, eu estudei por conta. Né, mas estudar por conta é meio difícil realmente, né? Ah, mas eu fiz o cursinho, mas você não anotou, talvez, as considerações que os professores estavam colocando, né? Foco, minha gente, foco naquilo que você quer, ok? Nós temos aqui um aluno que está acompanhando aqui a nossa resolução, e ele está desde de manhã estudando, e ele vai ficar à noite na aula, ele já está à tarde aqui, vai ficar à noite, porque ele tem foco, ok? Foco, ele está aqui com a gente, tá? Ele sai daqui 11 horas da noite, amanhã 8h30 da manhã ele está aqui de novo. Foco. Ah, mas ele deve ser rico, não trabalha. Não é não, não é não, não é não, tá? É foco, é determinação, beleza? Muito bem. Essa questão é aquela que eu digo que até corintiano acerta. Putz, vai vir uma enxurrada de coisa aí. 25. Encadeamento lógico da ESAF, clássica. Falei em sala de aula, ainda no sábado no aulão eu falei. Clássica, não tem como eles não colocar essa número 25 aqui para o pessoal resolver. Em um argumento, as seguintes premissas são verdadeiras. Se o Brasil vencer o jogo, então França não se classifica. Se a França não se classificar, então a Itália se classifica. Se a Itália se classificar, então a Polônia não se classifica. Logo, a Polônia se classificou. O cara deu uma proposição simples ainda, pô. Olha aqui. Então vamos começar aqui de baixo para cima, ó. Olha aqui, ó. Ó, desculpa, de cima para baixo, a resolução que nós vamos fazer de baixo para cima. Se o Brasil vencer o jogo, o Brasil nós vamos chamar de B, tá? Venceu o jogo. Se o Brasil vencer o jogo, BV, então a França não se classifica. Olha aqui, ó. Não F para a França, não se classificar. Se a França não se classificar, de novo, ó, a França não se classificar, então
Então, a Itália se classifica. Então, está aqui a Itália, ó. Só que a Itália se classifica, eu vou colocar só como I, ok? Suas negações eu não vou colocar. Se a Itália se classificar, no outro argumento, se a Itália se classificar, tá aqui, então a Polônia não se classifica, não P, não P, aqui. E por fim ele fala que a Polônia se classificou. A Polônia se classificou, nós vamos chamar de P. Olha aqui o encadeamento, né? Sempre comento com os meus alunos o seguinte, comece sempre pela proposição simples e daí você vai desencadeando a lógica. Todas as premissas devem ser necessariamente verdadeiras, não esquece disso. Então aqui nesse caso já vai ser verdadeiro. Vamos encadear agora lá para cima, ó, para o P da Polônia. Então isso aqui vai ser, se P se classifica é verdadeiro, aqui vai ser falso. Aqui. Muito bem, o que você vai colocar aqui? Olha só. C, então, é o esquema da Vera Fischer. A Vera Fischer é feia, olha aqui, ó. Não posso colocar V aqui. Se colocar V, então F vai ser F. Então é F aqui também. Ô, Ricardo, mas daí vai ficar tudo F. Não tem problema, gente. Não tem problema. Aqui, ó. F também, porque você encadeou aqui. Aqui, não F, você vai colocar como falso. Lá em cima, não F, também vai ficar falso. E o Brasil também vai ficar falso. Ou seja, nada aconteceu, apenas a Polônia se classificou. Bom, aí o que acontece? Na hora de você responder a questão, você tem que observar o seguinte, que ele coloca, né, nas proposições, ele fala do E, do OU, do E e do C e somente C. Uma das considerações que a gente faz sempre na primeira aula de lógica de argumentação é a primeira coisa que se fala de argumento em lógica é olhar o conectivo. E aqui no caso você vai ter a letra C como resposta. A França se classificou. A França se classificou, está aqui, ó. Ó. A França não se classificou, ela é falsa. Então a França se classificou, ela é verdadeira. A França se classificou, ela é verdadeira. Aí ele colocou ou, se eu não estou enganado, ele colocou o ou na letra C. Ou o Brasil venceu o jogo. O Brasil venceu o jogo. O Brasil venceu o jogo. Aqui. O Brasil venceu o jogo. O Brasil venceu o jogo, ela é falsa. Tá aqui, ó. Ela é falsa. A pegadinha da prova estava aqui. Na tabela do ou, as proposições serão falsas C e somente C. As duas forem falsas. E aqui, como eu tenho uma delas verdadeira, tenho a verdade aqui estabelecida. Então tá aqui, a letra C. Letra C da 25. Ok? Aí ele coloca, a França se classificou e o Brasil venceu o jogo. Não, a França não se classificou e não venceu o jogo. Enfim, se você fizer o teste para todas as outras, não vai dar certo. Inclusive, ontem um aluno me questionou isso. No final da prova, ele me ligou, né? E inclusive o César, que é um amigo nosso aqui, inclusive faz o nosso curso aqui, falou, professor, eu não consegui, porque ele não trabalhou só com as verdades. Essa foi a pegadinha da prova. Fora isso, se você sabe definir os valores, não tem pegadinha. Bacana? 25 está aí. 26. Se você pegar a apostila do curso sempre, você vai ver que tem pelo menos umas 6 questões com esse aspecto de probabilidade aqui, que também fizemos em sala. Joia? Probabilidade condicional, né? Uma coisa dependendo da outra. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá, então. Número 26. 26. Diz o seguinte. Considere que há três formas de Ana ir para o trabalho. De carro, de ônibus ou de bicicleta. Atenção, gente. Em 20% das vezes ela vai de carro. 30% das vezes ela vai de ônibus. E em 50% das vezes de bicicleta. Do total, agora que vem o bom, ó. Do total das idas de carro, Ana chega atrasada em 15% delas. Das idas de ônibus, chega atrasada em 10%. E quando vai de bicicleta, chega atrasada em 8%. Chega atrasada em 8% delas. Sabendo que o determinado dia a Ana chegou atrasada. Então o que me interessa é atrasada. Então vamos colocar aqui, ó. Número 26, ela pode ir de carro, ela pode ir de ônibus
ou ela pode ir de bike, ok? Ela pode ir de bike. Ela pode ir de carro e chegar atrasada. Ela pode ir de carro e não chegar atrasada. Aqui, a árvore de possibilidades. Ela pode ir de ônibus e chegar atrasada. Ela pode não chegar atrasada. Eu disse pode, eu não disse que necessariamente a gente vai usar isso daqui. É só para você ver a distribuição, né? Bike, tá aqui bike, atrasada e não atrasada. Aqui. Tá aqui. Muito bem. Quantos por cento que ela vai de carro? 20%. Aqui. 20%. Quantos por cento ela vai de ônibus? 30% das vezes ela vai de ônibus. Aqui. E de bike ela vai 50% das vezes. Muito bem. Quando ela vai de carro, tá aqui, ó. Do total das idas de carro, Ana chega atrasada em 15% delas. Então tá aqui, ó. Ana chega atrasada em 15% delas. Então vamos colocar aqui 15%. Olha aqui. Beleza? Aqui. Vamos lá. Quando ela vai de ônibus, ela chega atrasada em 10% das vezes. 10% das vezes. E quando ela vai de bicicleta, ela chega 8% das vezes. Tá vendo aqui, minha gente, ó? Então, se ele perguntasse alguma coisa de não chegar atrasado, você trabalharia com essa parte. Mas ele não perguntou nada, porque ele verifica o seguinte. Sabendo que um determinado dia ela chegou atrasada. Então tá, vamos ver. Ela chegou atrasada. Para ela ter chegado atrasada de carro, você tem que pegar 20%, que é 0,2, e multiplicar por 15%, que é isso daqui. Se por acaso ela fosse de ônibus, você não sabe ainda. Você sabe que ela chegou atrasada. Olha aqui, olha aqui. 30% vezes 10%. Então tá aqui, ó. 30% vezes 10%. Tá aqui a outra. Ou de bike, você não sabe. Ela pode ter ido de bike, né? 0,5 vezes 0,08. Então tá aqui, ó, mais uma. 0,5 vezes 0,08. Tá aqui. Muito bem. A probabilidade diz o seguinte, é o número de casos favoráveis pelos casos possíveis. Então aqui nesse caso, nós temos aqui 0,2 vezes 0,15 vai te dar 0,03. 0,3 vezes 0,1 vai te dar 0,03. E 0,5 vezes 0,8 vai te dar 0,004. Tudo bem? Então você tem aqui nesse caso a probabilidade de ela ter ido de quê mesmo? De ela ter ido de carro. De carro. De carro, pessoal, é o seguinte. De carro e ter chegado atrasada. Olha só aqui embaixo como é que vai ficar. A probabilidade de ela ter chegado de carro é somando esses três caras aqui. Dá 0,10. Então 0,10 é o número de casos possíveis. E a probabilidade de ela ter ido de carro é 0,3. Condicional. 0,03. Portanto, 3 sobre 10, onde é 30% a questão que era para responder. Né? Eu fiz a abertura de todos os índices aqui. Mas, de certa forma, né, tem letra E é a resposta do problema. Ok? Muito bem, está acompanhando aí as resoluções, né? Então está aqui, uma questão bacaninha também de fazer, multiplicação de probabilidades que se tem. Tá? Faça sempre, ó, as separações, chegar atrasada e não chegar atrasada, viajar e não viajar, enfim, ele sempre vai colocar duas situações. O gato está vivo, o gato está morto, ele coloca você dentro de uma condição para você trabalhar. Joia? 26 está aí, inclusive fizemos na aula de probabilidade, eu enfatizei isso daqui em sala de aula, falei, cuidado porque a ESAF gosta de trabalhar com esse aspecto aqui. Né? E vamos ser honestos, não fiz esta questão necessariamente no aulão. Eu fiz uma outra falando de homem e mulher, alguma coisa assim. Tá? Probabilidade do mesmo sexo, eu ainda fiz esse comentário. Bom, agora já foi, né? A vaca foi para o brejo. Tudo bem? Número 27. Então vejam, já estamos aí terminando a prova. 27.
Regra de 3. Regra de 3 essa aqui, né? Não tem como não errar. Ó, não tem como deixar passar em branco, né? Em 18 horas, tá aqui, dois servidores analisam 15 processos. Tá aqui. A pergunta do cara é a seguinte, então ele te deu o padrão aqui, ele fala o seguinte, trabalhando no mesmo ritmo, o número de servidores, X, necessário para analisar 10 processos em 6 horas é igual a quanto? Tá aqui, minha gente, ó. Beleza. Olha só. Coloca uma seta em direção a X. Se for diretamente proporcional, coloca no mesmo sentido, e se for inversa, sentido contrário. A pergunta é, se eu tenho 15 processos para analisar e 2 servidores o fazem, num determinado tempo, com 10 processos eu vou precisar do mesmo número de servidores? Não. Menos processos, menos servidores. Ou seja, diretamente proporcional. Bacana? Número de horas. Se eu diminuir o número de horas aqui, eu tenho que aumentar o número de servidores para executar o mesmo trabalho. Então ela é inversa. Eu sempre falo, ó, homem, servidor, digitador, câmera, né? Aluno, ser humano, em relação a tempo, para executar uma obra, quanto mais gente, menos tempo. Quanto mais tempo, é porque você tem menos gente. É inversamente proporcional. Então aqui, ó, inversamente proporcional, uma seta sentido contrário. Então agora tudo que está na ponta da seta, ó, mais um macetão aqui do Ricardão, olha aqui. Tudo que está na ponta da seta vai em cima. X está para 2, assim como 10 está para 15, assim como vezes, né? 18 está para 6, né? Tá aqui. Ponta da seta vai em cima. X está lá em cima, 10 está lá em cima, 18 está lá em cima. Simplificando aqui, meus queridos, isso aqui vai me dar 3 e eu vou ter que X vai ser igual a 180 por 45. Resposta: 4 servidores. Letra A de ai meu Deus. Rapidinho de fazer, desde que você saiba o conceito de direta e inversa numa regra de 3 composta. Ok? Virando a página, eu estou aqui numa página, né, na página 8 da prova do gabarito 1. Desvio padrão do quê? Da amostra. Faça lá da amostra, por favor. Você vai adorar isso daqui, porque eu fiz no aulão de véspera no curso sempre. Eu fiz aqui no curso. E ainda, eu lembro que eu escrevi numa cor diferente ainda. Quando for a amostra, tome cuidado. E ele vai pedir a amostra. Só que no aulão eu fiz a variância. O que aconteceu? Ele pediu desvio padrão. É só colocar sob raiz. Então tá aqui, vamos lá. Olha a série de números que o maldito deu aqui. Veja aqui. 8, aqui, 28, né? Ele deu 8, 4, 3, 2, 1, 7, 9, 3 e 8. Então, conferindo. 8, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2, 1. 7, 9, 3, 8. Tudo bem? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ele pediu o desvio padrão, ele pediu o desvio padrão, ele pediu o desvio padrão, ele pediu o DP. Desvio padrão é a raiz da variância. Da variança. Primeiro você tem que fazer a média, queridão. Somar e dividir. Somar e dividir. Ok? Então tá. Vai somando aí. Vamos ver quanto é que dá aí. 40 aí? 45. Tá? 45. 8 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 7 mais 9 mais 3 mais 8. Uma aritmética para o cara fazer, né? 45 divididos por 9. Isso aqui vai me dar 5. Ok? Então a média é 5. Bom, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse 5 e de cada termo você vai fazer a diferença. 5 menos 8. Ora, dá menos 3 ao quadrado. Ok? Mais 5 menos 4, 1 ao quadrado. E assim sucessivamente. 5 menos 3, 2 ao quadrado. Opa, aqui, ao quadrado. Mais 5 menos 2,
3 ao quadrado. Mais 5 menos 1, 4 ao quadrado. Isso aqui é os desvios, né, que nós estamos calculando. Tá ok? Desvio médio. 5 menos 7, 2 ao quadrado. 5 menos 9, 4 ao quadrado. 5 menos 3, 2 ao quadrado. E 5 menos 8, 3 ao quadrado. Beleza. Então aqui nós vamos ter uma conta assim. Veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos para conferir, né? Então eu vou ter 9 mais 1 mais 4 mais 9 mais 16, tá aqui, mais 4 mais 16 mais 4 mais 16 mais 4 mais 9. Ok, pessoal? Tudo bem? Então veja, ó, eu fiz aqui a média, diminuo 1 por 1, elevo ao quadrado. Então tá aqui, certo? Então, na verdade, eu nem coloquei sinal de negativo, porque ao quadrado vai se tornar sempre positivo. 9 mais 1, mais 4, mais 9, mais 16, mais 4, mais 16, mais 4, mais 9. Quanto que vai dar isso aqui? Deixa eu ver que eu já tenho essa sominha aqui, pessoal. 72, ok? 72. Aí o cara faz isso aqui, gente, ó. 72. Divididos por 9 dá 8, o cara põe raiz de 8 e não acha ali. O problema é o seguinte, o problema, a pegadinha tá aqui, ó. Quando for população, é por 9. Eu estou fazendo, né, todo o meu desvio padrão de uma população. Quando for amostra, você faz n menos 1. Então aqui é 72 divididos por... Não é por 8. Desculpa, não é por 9. É por 8. N menos 1. Isso aí é a fórmula que você tem. Então isso aqui vai me dar 9. E o desvio aqui é a raiz que você tem para responder a questão. Viu que bacana essa daqui? Eu falei isso aqui na sala de aula. Amostra. Se ele quiser derrubar o aluno, ele vai escrever amostra, né? Se ele falasse desvio normal, aí tudo bem. Ok? Então tá mais uma resolvida aí. Letra B. Bacana? Então tá bom. Estamos aí. A 29 e 30, álgebra pura, né? Uma de juro composto e uma de funçãozinha, né? Funçãozinha. Então aqui, se alguém errou esse aqui do desvio padrão da amostra, nunca mais vai errar. Tenha certeza disso. Não, mas eu comentei isso, né? Tá aqui. 29, penúltima questão. Ele deu que a f de x vale m de x mais 4. Ele deu a g de x, informando 2x mais 3n. A pergunta dele é o seguinte, funções do primeiro grau, ele quer a f de 3 mais a g de 3, com um total de 22. Então eu quero saber quanto que vale m mais n. Joia? Bacana, vem comigo. F de 3, m vezes 3, aqui, m vezes 3, mais 4. Mais, tá aqui, g de 3, 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, mais 3n. Igual a 22. Então nós temos que resolver isso daqui, ó. Tá legal? Pessoal, 3m mais 4 mais 6 mais 3n igual a 22. Eu vou passar esse 10 aqui e vou passar para o outro lado, ok? Então eu vou ter 3m mais 3n igual a 22 menos 10. Vai me dar 12 aqui, né? Ok? E aí o cara fica, puxa, mas ele quer o m, né? Pessoal, divida a equação por 3. Divida por 3. Se você dividir por 3, você vai ter m mais n, 12 divididos por 3, 4. Então, m mais n vale quanto? Vale 4. Letra C. Letra C.
Legal? E mais uma que eu falei em sala de aula, né? Que eu comentei aqui. A número 30. Juro composto, tem que ver quem manda é a taxa. Quando não tiver escrito, capitalizados de que forma? Ele falou no exercício, capitalizados trimestralmente. Bom, Ricardo, então, eu errei. Porque não, eu acertei, Ricardo, porque eu vi a sua aula e prestei atenção. Montante é o capital vezes 1 mais I elevado a T. Essa é a número 30. Ora, 6% ao semestre. Preste atenção, pessoal. 6% ao semestre. Isso aqui é a taxa, né? Desculpa, isso aqui é a taxa. Por um tempo de um semestre. 6 meses. Ali, 6% ao semestre com juros por 6 meses. Bom, peraí. O que é o mais importante dessa questão? Capitalizados trimestralmente. Seu dinheiro só vai render juro de 3 em 3 meses. Então eu tenho que acertar a taxa e o tempo para trimestre, porque você só vai receber uma taxa trimestral a cada 3 meses. Por isso que ele falou capitalização trimestral. Então aqui nesse caso, são 2 trimestres. E 6% ao semestre é 3% ao trimestre. Coloca-se na fórmula agora e fim de papo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Montante vai ser igual a 10... Ó, o cara deu 10 mil ainda. Olha como eles são gente boa. Capital de 10 mil vezes 1, qual que é a taxa? 3% é 1,03. Elevado ao quê? A 2. É essa conta que era para o futuro técnico administrativo do Ministério da Fazenda, né? Analista técnico administrativo do Ministério da Fazenda fazer a conta. Tá aqui. 10 vezes 1,0609. Isso aqui fazer à mão, meu querido. Tempo 2, tempo 3 é na munheca que você faz. Exaf não dá isso para negão fazer, não. R$10.609. E aí, fechei a prova. Bacana? Letra E de elefante, fechou a questão. Percebeu como a prova não foi tão difícil? Ela até teve alguns momentos de bastante trabalho, né? Considerando aí que aquela de probabilidade, talvez, né? Quem não estudou realmente, quem não fez um curso, quem não está ligado na Exaf, realmente cai do cavalo, né? Mas fora isso, o encadeamento lógico também, que isso aí é uma forma diferente de se resolver, né? É uma forma rápida de resolver. Tudo bem, pessoal? Eu deixo o meu grande abraço. Entra lá no nosso site, dá uma olhada nas novidades que nós estamos aí. Estamos esperando a sua visita também, né? Vem aqui tomar um café com a gente, falar com o professor Volmar, o Vicente, com a rapaziada. Vem aqui, tem aqui um monte de gente aqui para a gente bater um papo e você focar no concurso. Um grande abraço, boa sorte a todos. Beijo do gordo.